Olá, meu amado, minha amada, estamos aqui mais uma vez para um tempo precioso, onde nós podemos refletir, sobre a palavra de Deus, onde a palavra de Deus também pode trazer sobre a nossa vida, um reflexo, digamos assim. Nós pensamos sobre ela e ela nos ajuda a pensar sobre as coisas, sobre os acontecimentos, sobre a vida, nisso que nós consideramos, esse momento aqui, um momento de reflexão, onde a palavra traz para nós aí crescimento, e direção. É uma alegria grande, mais uma vez, poder compartilhar com você esse momento da palavra. Quero ler aqui um texto que está no Evangelho de São João, capítulo 14, verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Um texto da palavra de Deus que tem aí algumas palavras muito importantes, e se nós fôssemos discorrer só sobre as palavras que estão escritas nesse versículo, nós ficaríamos aqui seguramente algumas horas. Mas eu quero em poucos minutos destacar duas palavras que me chamam a atenção quando leio esse texto, esse versículo da palavra de Deus. A primeira delas é mandamento, e a segunda é guardar. Falando de mandamentos ou de mandamento, a gente pode olhar no dicionário e ver que tem vários significados. Um mandamento pode ser uma ordenança, um mandamento pode ser uma regra, um mandamento pode ser uma recomendação, uma orientação, um preceito. E nesse sentido, a gente pode aqui tomar, então, essa palavra mandamento, como sendo um preceito que vem da parte de Deus, uma recomendação da parte do Senhor Jesus. Ele diz, vou repetir, aquele que tem os meus mandamentos. Ele diz então, aquele que tem, aquele que adquire, aquele que recebe os meus mandamentos, ou os meus preceitos, ou as minhas regras para viver, ou a minha orientação para viver. Esse, segundo ele, é o que ama. Ele diz aqui, esse é o que me ama. Então, quem tem, quem adquire, esse é o que ama. Aprende a amar a Deus. E as regras, ou os mandamentos, como estão escritos aqui, não são coisas para se cumprir por força ou por violência. Não, tá lá, tem que cumprir. Bacana. Seria ideal que a gente conseguisse cumprir, ou que a gente conseguisse aí atender os preceitos, as regras que o Senhor Jesus nos dá. Que, aliás, ele diz em outro texto que os mandamentos não são pesados. Então, é uma alegria grande saber que Deus deixou para nós, por meio da palavra, algumas orientações, algumas regras. E aí entra o segundo ponto. Essas regras a gente até pode, digamos assim, ter, entender, ler ou reler, mas elas não fazem muita diferença se não entrar então a segunda palavra, que aqui no caso é guardar. O Senhor diz lá, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então não é só suficiente ter os mandamentos, conhecer os mandamentos, receber os mandamentos, se a gente não conseguir guardar. E aí guardar, nesse sentido aqui,
Eu gostaria, né, de lembrar um velho ditado, um antigo ditado que eu vi muitas vezes dos meus pais, dos meus avós. A minha avó era muito assim abençoada, né? Sempre tinha alguma coisa, um ditado, alguma palavra que marcou a minha vida. Ela era uma mulher que temia Deus, né? No seu modo, no seu jeito, no seu tempo, mas era uma mulher temente a Deus. E ela dizia, entre outras coisas, né, eu ouvi ela dizer que quem guarda tem. Você já ouviu esse ditado? Quem guarda tem. Então, para a gente meditar aqui, refletir nesse tempo, né, o Senhor Jesus fala de mandamentos que precisam ser guardados, precisam ser reservados, né? Precisam ser aí não acumulados, né? Tem gente que nesse tempo aqui aprendeu aí com o consumismo a acumular tanta coisa, que tem um monte de coisa que não precisa, guarda um monte de coisa que não precisa, e isso guarda na mente, guarda no coração, guarda no aplicativo do celular, guarda em muitos lugares, né? E vai, não é, na verdade, não é guardar, vai acumulando uma porção de coisas que ao final de um tempo não servem para nada, senão para ser descartada, né? Ser levada aí para o ecoponto, né? Ou por descarte. Enfim, mas a palavra de Deus está dizendo para nós aqui que os mandamentos, as recomendações do Senhor Jesus, elas, quando guardadas, quando conservadas, né? Isso só é possível quando a gente aprende a amar a Deus, quando a gente aprende, né, a amar a palavra de Deus, quando a gente consegue reservar esses momentos ou guardar esses mandamentos, né, que nos trazem aí recursos, aprendizado para aplicar na vida. Eles podem, de uma maneira muito especial, serem utilizados em todo o tempo. Então, assim, mandamento guardado é mandamento que a gente consegue utilizar no momento da dificuldade. Então, quem guarda, por isso, né, disse antes, quem guarda tem. Então, quando a gente guarda a palavra, os preceitos da palavra, eu poderia entrar aqui em detalhes. A palavra de Deus tem recomendações sobre criar os filhos, a palavra de Deus tem recomendações sobre o casamento, a palavra de Deus tem recomendações sobre os bens, as riquezas. A palavra de Deus, aqui mesmo nesse capítulo, né, nesse Evangelho de João, no capítulo 15, vai falar de frutificação, de plantação, de frutos que a gente colhe, de frutos que a gente guarda, né? De coisas que a gente aprende, de verdades que a gente desfruta. Então, são muitos os mandamentos que podem ser guardados e que devem ser preservados para que a gente utilize no momento da dificuldade. Não é guardar, como eu disse antes, acumular, deixar lá acumulado, estocado na estante, estocado no celular, não. São mandamentos que precisam ser guardados no coração, reservados no coração, para que no momento da dificuldade a gente consiga, digamos assim, sacar, né, como diz a moçada hoje, sacar e aplicar, usar para a vida. Então, são preceitos valiosos que Deus guardou, deixou por meio da sua palavra, que a gente precisa então guardar. Um dos maiores mandamentos, ou o maior de todos os mandamentos, a gente sempre costuma dizer, é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o outro, que vai incluir, né, aí conjuntamente com esse primeiro, todas as ordenanças, né, do Senhor Jesus, é amar o próximo, né, como a si mesmo. Então, assim, dois mandamentos preciosos, mas que, se não forem reservados para o momento da dificuldade, quando é que você reserva esse preceito de amar ao próximo? Quando você precisar conversar com o próximo ou agir com o próximo numa situação difícil, numa situação de dificuldade. Então, é normalmente nesses momentos que a gente precisa utilizar esse conhecimento, essa palavra de Deus que a gente guardou, que a gente reservou, e utilizar, né, para aquilo que é preciso. Então, relembrando, né, quem guarda tem. E nesse tempo aqui,
O Senhor Jesus nos estimula, Ele nos leva, né, a entender que a gente precisa não só ter os mandamentos, mas guardá-los para o momento da necessidade, né? E aí ele diz aqui, né, no final, e se alguém me ama, será amado do meu Pai, né? E nós viremos e faremos morada nele. Então, se nós queremos entender Deus, amar ao Senhor Jesus e tê-lo como morador, né, conosco, na nossa vida cotidiana, né, por apelação do Espírito, a gente precisa considerar, então, essa mensagem, essa palavra que ele deixa aqui para nós, né? Vou ler, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei de uma coisa, os mandamentos do Senhor são preciosos, né? E o seu amor é grandioso, e a gente pode aprender com ele, pelo ensinamento da sua palavra, a colocar a nossa vida de modo diferente, a utilizar, né, aquele ensinamento dele no momento certo, no momento da dificuldade e até mesmo no momento da alegria. Tem ensinamentos que são para o momento de alegria, né? Mas eu quero orar com você nesse tempo aqui, para que Deus conserve aí o seu coração, como um coração que seja capaz de amar, capaz de guardar, né, os ensinamentos do Senhor Jesus e capaz de usá-lo, né, depois de guardar no coração, usá-lo no momento em que for preciso. Você pode orar comigo? Pai, eu quero te louvar por esse tempo precioso, por essa tua palavra que veio de encontro ao meu coração, Pai. Eu entendi aqui, aprendi, Pai, e assim tenho certeza que cada um dos irmãos que estão conosco nessa reflexão tem condição de compreender que a tua palavra não é um rigor para a gente atender sem refletir, sem raciocinar. Tua palavra não é um rigor que nos faz andar dessa ou daquela forma, mas a tua palavra é um preceito, uma regra, um mandamento que vem e ela muda o nosso coração e nos faz atender ao teu pedido. Não só de amar, mas de viver, de conviver, de compartilhar esse amor e com as pessoas que estão conosco. Também, ó Deus, esta palavra capaz de guardar o nosso coração em amor, em adoração ao Senhor e também em amor àqueles que convivem conosco. Então, nos ajuda nesse tempo aqui, Pai, muda o nosso coração, nos faz, ó Deus, guardar a tua palavra, os teus preceitos, ó Deus, para o momento da dificuldade, que aí, quando a gente entrar numa discussão ou numa polêmica, o teu amor seja, ó Pai, de fato o juiz, o condutor de tudo aquilo que precisa ser dito, ser falado, ser orientado. Ajuda-nos, ó Pai, nesse tempo. É o que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a você e que Ele possa conservar o teu coração debaixo da graça e do amor de Deus.